beleza? Então vamos lá, o que é o conceito de um sistema linear? É um conjunto de equações lineares do primeiro grau com várias variáveis, formando um sistema linear, ou seja, duas ou mais equações com duas ou mais incógnitas. Então aqui você tem alguns exemplos, ó. X mais y igual a 3, x menos y igual a 1. Ó, duas equações com duas incógnitas diferentes. Aqui você tem já um sistema linear com duas equações, mas com três incógnitas diferentes. Ó, 2x mais 5y menos z igual a 24. Então você tem duas equações com três incógnitas diferentes. O sistema de baixo é um sistema linear que você vai ter três equações com três incógnitas diferentes e assim por diante. Então não tem limite. Você pode ter um um sistema linear onde você tenha 4, 5 equações com 3, 4, 5 variáveis, beleza? E como é que se resolve um sistema linear desse jeito? Então, quando você tem um sistema linear, você tem duas maneiras de resolver esse sistema linear. O método da substituição e o método da adição. Qual que é o primeiro? O método da substituição. O método da substituição é onde você faz o seguinte: na primeira equação, o que nós fizemos para resolver esse exercício aqui? Na primeira equação, isolamos a variável x, ou seja, eu peguei esse x aqui e isolei ele. Então, esse y que estava positivo passou para cá negativo. Então, ficou o quê? 3 menos y, que é isso daqui, ó. Só que vai ficar x é igual a 3 menos y. Se x é igual a 3 menos y, eu pego 3 menos y e substituo na segunda equação no lugar do x. Então vai ficar 3 menos y. Agora eu vou ficar com uma equação com apenas uma variável. Aí eu resolvo, achei o valor de y. Aí eu pego esse valor de y e substituo na equação de cima. Aí eu acho o valor de x. Então, qual que são os passos do método de substituição? Primeira coisa, o que eu vou fazer? Isolar o x da primeira equação. Eu isolei o x, peguei esse y, passei para cá negativo. Aí eu pego, quanto que vai ficar valendo o meu x? 3 menos y. Então eu pego esse 3 menos y, que é o valor vai ficar x igual a 3 menos y. Eu pego esse 3 menos y e substituo na equação de baixo. No lugar do x, eu coloco 3 menos y. Aí eu coloco aqui, eu vou ter só o y. Aí eu acho o valor de y. A hora que eu achei o valor de y, eu substituo o valor de y em uma das duas equações e acho o meu valor de x. Beleza? Então esse é o método da substituição. Qual que é a classificação de um sistema linear? Ele pode ser sistema possível e determinado, é onde ele existe apenas uma única solução. Sistema possível e indeterminado, que ele possui infinitas soluções. E sistema impossível, ou que ele não possui solução. O que seria um sistema possível e determinado?
a hora que você resolve o sistema, ele só existe apenas uma única solução. Então ele é possível porque ele tem solução e determinado porque ele tem apenas aquela solução, beleza? E o que seria um sistema impossível? Um sistema impossível é aquele que não tem solução. Então, às vezes, você acha o valor de x, mas não consegue achar o valor de y que condiz com o exercício. Então, quando o sistema não tem, né, solução, ele é dito um sistema impossível. Então, vamos lá. O exercício. O exercício número 1. Uma garrafa PET de poliurefato de etileno com sua tampa custa 60 centavos. Sabendo que a garrafa custa 50 centavos a mais que a tampa, quanto custará só a tampa? O que eu fiz? Vamos considerar aqui X como o preço da garrafa e Y o preço da tampa. A partir das informações do enunciado, obtemos que o quê? Lá ele fala que a tampa mais a garrafa custa 60 centavos. Então, o X, que é a tampa, mais Y, que é a garrafa, é igual a 60. Aí ele pega e fala que o quê? Que o X, que é a tampa, mais a tampa é igual ao preço da garrafa mais 50 centavos. Então, olha, X como o preço da garrafa, Y como o preço da tampa. Então, ele lá no enunciado ele fala que a tampa mais a garrafa custa 60 centavos. Aqui no coisa ele fala que a tampa é igual a garrafa mais 50 centavos. Substituindo, né, gente, quando vai fazer, a gente vai usar o método da adição aqui, a gente vai fazer o quê? Substituir, aí vai isolar, esse já tem o valor de X aqui, ó. Qual que é o valor de X? Y mais 50. Eu vou fazer apenas a substituição. Vou pegar esse X que vale Y mais 50 e substituir na primeira equação. Então, eu substituir na primeira equação, ficou o quê? Y mais 50 mais Y é igual a 60. Então, resolvendo, eu achei o valor de Y, que é igual a 5. Agora, se eu quiser achar o valor de Y, de X, eu faço o quê? Põe o 5 aqui, vai ficar X igual a 5 mais 50 dá 55. Beleza? Então vamos lá. Se eu leio 5 páginas por dia de um livro, eu termino de ler o livro em 16 dias antes do que eu estivesse lendo, lendo 3 páginas por dia. Quantas páginas tem o livro? Então, X é o número de páginas, Y é o número de dias de leitura. Então, se eu aqui, ó, 5 páginas por dia do livro, eu termino em 16 dias. Então, o X não é o número de páginas, não, o número de páginas do livro dividido por 5, que é o número de dias que ele ficou lendo, é igual ao número de dias que ele ficou lendo. Então, se eu fazer a mesma coisa aqui, e se eu estivesse lendo só 3 páginas por dia, então eu teria o número de páginas do livro dividido por 3 é igual ao número de dias de leitura mais 16, que ele fala que é os dias que ele leu antes, né? Então, dias a mais. Então, o que eu fiz aqui? Eu isolei o valor de Y, esse 16 estava positivo, passou para cá negativo, agora eu tenho o valor de Y. Agora eu vou pegar esse valor de Y e substituir nessa equação aqui. X sobre 5 é igual a Y, mas quanto que vale o Y? X sobre 3 menos 16. Aqui eu tirei um mínimo de 5 e 3, que dá 15. Então eu vou pegar 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes x dá 3x. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes x dá 5x. 15 dividido por 1 dá 15. 15 vezes 16 dá 240. Como os dois termos estão pelo mesmo número, eu posso cortar isso daqui. Vai me sobrar isso daqui, ó. 200, aí vai sobrar 3x é igual a 5x menos 240. Eu peguei e fiz o quê? Esse 3x, esse 240 estava negativo, passou para cá positivo. E esse 3x que estava positivo, passou para cá negativo. Então, 5 menos 3x dá 2x. É igual a 240. Esse dos 2 que estava multiplicando passa para cá dividindo. 240 dividido 2 por 120. Então, x não é o número de páginas. Então, quantas páginas tem o livro? 120 páginas tem o livro. Então, a resposta é a letra A.
o que a gente vai fazer? O lote de maçã, ele tem o quê? 6 vezes o lote de maçã mais Y mais 3 vezes 12, que não era 4 vezes 12. Não era 4 dúzias de bananas, então 4 vezes 12 dá 48. Isso tudo é igual a 89 frutas. Então eu peguei esse 48, passei para cá negativo, 89 menos 48 dá 41. Achei uma equação. Agora eu vou fazer uma equação em cima dos valores monetários de cada um. Se cada lote de maçã vale R$5 e melões custam R$5, então temos R$5 vezes o número de maçã, mais R$5 vezes o número de melões, mais 3 vezes 4, R$3 era o preço da dúzia de banana. Então 3 vezes 4 dúzias de bananas, isso tudo é igual a R$67. Então 3 vezes 4 dá 12, 5x mais 5y, 12. Estava positivo, passa para cá negativo. 67 menos 12 dá 55. Aqui o que eu fiz? Para ficar mais fácil o cálculo, eu dividi essa equação aqui todinha por 5. Então vai ficar 5 dividido por 5 dá 1, 5 dividido por 5 dá 1 e 55 dividido por 5 dá 11. Então eu achei a equação 2. Aqui eu vou usar o método de adição. Então eu tenho a equação 1 e a equação 2. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que cortar esse y aqui. Aqui entra aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Eu posso fazer qualquer artimanha matemática aqui para me cortar esse y. O que eu faço? Aqui, se eu somar mais y com mais y, dá 2y. Então eu preciso que um desses y esteja negativo. O que eu fiz? Multipliquei a equação número 2 todinha por menos 1. Então que jeito que ficou essa equação? X vezes menos 1 dá menos x, y vezes menos 1 dá menos y, 11 vezes menos 1 dá menos 11. Agora eu posso fazer somatório. Ó. 6x mais menos x vai dar 5x. Isso corta com corta, ó, mais y menos y dá 0. 41 menos 11 dá 30. Esse 5 passa para cá dividindo. 30 dividido por 5 dá 6. Ou seja, ela comprou 6 lotes de maçã com 6 maçãs em cada lote. Então, 6 vezes 6, ela comprou 36 maçãs. Beleza? Então, gente, tá aí a correção do exercício. Tá aí a explicação. Na próxima aula eu vou fazer mais uma lista de exercícios com esse tipo de exercício. E depois, no decorrer da semana, eu vou fazer mais um vídeo de explicação, mais um vídeo corrigindo os exercícios e mostrando como é que faz. Então isso aqui é só o início. Semana que vem a gente ainda vai trabalhar muito essa questão de sistema linear. E a gente vai tocando o barco aí. Se tiver dúvida, vocês vão perguntando. Beleza? Então, até mais. E se precisar, é só me chamar lá no WhatsApp.